O quão longe o Leon do Resident Evil iria em Outlast? Pô, essa pergunta é bem bestinha, né? Longe. Ele... Oxi, meu amigo. Vamos pegar o do... É porque talvez... Será que eu vou tomar spoiler do Outlast 2? O Outlast 2 não joguei ainda não. Mas se a gente for tirar o 1... No 1... Rapaz, acho que ele só lava tudo, pô. É porque aquela criatura do final do Outlast 1 é que é embaçado, pô. Porque é um gás, tá ligado? Ele é um gás. Ele é só um gás que ele estoura. Lhe possui, tá ligado? Aí, nesse bicho aí é embaçado, mano. Mas, de resto, ele só lava tudo. Mas bora ver aqui. Me chamou a atenção esse título. O vídeo é do... S-Planks. S-Planks. Oxe, o canal é bem miudinho, cara. 946 inscritos só. Oxê, mano. Rapaziada, tu vai ver no YouTube. Uhul! Canal do S-Plank vai estar na descrição. Vai lá. Achei curioso o título, achei legal. O quão longe o Leon Scott Kennedy de Resident Evil chegaria em Outlast. Bora. Lembrando que vamos estar analisando duas versões do Leon, a primeira sendo do Resident Evil 2, na primeira aparição dele, e a segunda vai ser quando ele estava no seu ápice. E ele vai seguir praticamente a mesma trajetória que os protagonistas seguiram em Outlast 1 e 2. Ah, vai ser o dormir. E se você não tem ideia de como são as coisas no Resident Evil ou no Outlast, fica tranquilo que ao longo do vídeo eu vou ficar te explicando para não ficar muito confuso. Eu sei, Então, sem muita enrolação, bora ver como é que vão ficar as coisas. Outlast. Se as duas versões do Leon seguem o mesmo caminho que o protagonista, ele vai se encontrar com um dos inimigos mais comuns do jogo, que são os pacientes. Isso aí Existem vários tipos de paciente e eles sofreram vários experimentos dentro desse manicômio que deixaram eles muito violentos e psicóticos, porém sem nenhuma habilidade ou poder. Analisando o Leon de Resident Evil 2, ele provavelmente não teria tantos problemas Não, o ápice dele é o do 4. em enfrentar os pacientes. Mas se tem uma coisa que diferencia eles dos zumbis que o Leon tá acostumado a enfrentar, são que eles são seres pensantes e agem Ele é mais foda que no 4? racionalmente. Ou seja, eles podem formar armadilhas e emboscadas que o Leon possivelmente pode cair. E até porque estamos falando da primeira versão do Leon, ou seja, ele não tinha muita experiência justamente por ele ser um policial novo. É o do Resident Evil 2. Mas agora falando do Leon no Prime, ele não cairia em nenhuma armadilha e nem sofreria nenhum arranhão. Porra! Ele tá bem mais forte e muito mais treinado. Esses pacientes seriam brincadeira de criança pra ele. E agora o Trigger, que é um doutor altão com uma tesoura gigantesca. Peia nele. O protagonista do jogo cai em uma das armadilhas do Trigger e é torturado por ele. Mas eventualmente ele escapa da armadilha do Trigger e só um adendo que o protagonista do jogo é um jornalista que não tem nenhuma experiência em combate. Tanto que no jogo você só fica correndo com ele, você não luta com ninguém. E um recado importante que eu esqueci de dar no começo do vídeo é que nós estamos analisando os dois Leons armados, porque não faria sentido nenhum o Leon vir pelado pra... É porque o cara é desgraça de um repórter, ele é um policial, então a gente aceita, né? O do 1 é o cara policial, só um repórter. Ai, que mais legal. E no 2 é um cara que tá atrás da namorada dele, se eu não me engano. Missão. Mas agora analisando o Leon novato, ele teria a chance de cair em uma das armadilhas do Trigger. Porém, se o protagonista do Outlast, que é um bundão, conseguiu escapar, pro Leon não seria muito problema também. Se no meio da fuga do Leon ele se encontrasse com o Trigger, ele ganharia, porque apesar dele ser um policial novato e sem muita experiência, ele ainda assim se vira muito bem no combate. Agora falando do Leon no Prime, seria praticamente impossível ele cair em uma das armadilhas do Trigger, e se ele caísse, ele agiria rapidamente e não daria nem chance do Trigger reagir. Agora vamos falar sobre o Martin, que é o líder de um grupo de fanáticos que acredita que o Walrider é um É o padre, né? ser divino. E calma que já eu explico quem é o Walrider. Essa interpretação serve tanto pro Leon novato, tanto pro Leon no Prime, e seria que basicamente eles iriam ignorar o Martin e passar reto. Porque apesar do Leon novato não ser muito experiente, dificilmente ele cairia na ladainha do Martin, e o Martin não apresenta ameaça física, então se ele começasse a encher o saco, provavelmente bala nele. os Leons iriam dar cabo dele ali na hora. E agora Ele era só um mano normal. desafio que os Leons iriam enfrentar, Os que gordão, seria o né? Chris Walker. Ele basicamente era um ex-militar que depois de alguns experimentos que ele sofreu aí no manicômio, ele virou esse cara enorme, que é basicamente um tanque de guerra ambulante que não para nem Ah, nunca peguei pra ver, não, as histórias desses bichos, não. por tiros. Ele é tão forte que ele tentou ser parado várias vezes pelo protagonista e também por outros NPCs, mas nenhum conseguiu. Que é Somente ligeiro, o viu? Walrider conseguiu matar ele. Então, analisando o Leon novato aqui, realmente teria uma boa chance dele morrer se ele não tivesse com as armas adequadas para lutar contra o Chris Walker. Por mais que o Leon de Resident Evil 2 tenha lutado contra o Tyrant, que é um biomutante super forte, ele usou várias armas muito apelonas, como foguete e lança-chamas. Porém, no mano a mano, por mais mínima que seja, ele Porra, ainda tem mas chance aí de é ganhar do Chris complicado. Walker. Então aqui basicamente dependeria quase que 100% de como o Leon usaria o cenário a seu favor e também as suas armas para não ter que ir no mano a mano com o Chris Walker. E um adendo é que ele teria que usar armas com poder de fogo bem bruto, porque somente uma pistolinha não ia adiantar quase que nada contra o Chris Walker.
Agora o Leon no Prime venceria quase sem nenhuma dificuldade usando suas armas. E se ele fosse no corpo a corpo, ele teria muita chance de vencer também, porque o Leon é muito estratégico e habilidoso no combate corpo a corpo. É verdade, mas Lanza contra o não seria Wesker. uma chance de 100% que o Leon ganharia do Chris Walker no mano a mano. Porque lembrando Que o Wesker, mano. Olha lá, eu fico que nem o David Jones, isso aí, ó. Toma. Fala, Deu! o Chris Walker é um tanque ambulante que consegue esmagar o crânio das pessoas sem nenhuma dificuldade. Tanto que ele só foi parado pelo inimigo mais forte do jogo. Mas se o Leon usasse suas armas e o cenário a seu favor, a chance de vitória dele seria garantida 100%. Porém, se ele fosse no mano a mano com o Chris Walker, ele teria que mirar nos pontos fracos dele e deixá-lo incapacitado para conseguir finalizar ele com mais facilidade. E agora sim vamos falar do Wall Rider, que é o inimigo que tem as maiores chances de matar os dois Leons. Estoura um cara, viu? Basicamente, o Wall Rider é intangível, então ele não consegue sofrer dano, ninguém consegue tocar nele, ele voa, atravessa paredes e consegue matar qualquer inimigo Nada apelão. segundos, tanto que ele mata o Chris Walker igual bosta. E a fraqueza dele é que ele é controlado por um hospedeiro, então se alguém tirar o hospedeiro da máquina ou matar o hospedeiro, esse espectro que é feito de nanorobôs simplesmente some. Então aqui a história seria basicamente a mesma para os dois Leons. Eles teriam que seguir o mesmo caminho que o protagonista do jogo fez para conseguir desativar o hospedeiro e aí sim vencer o espectro. Porém no processo eles seriam perseguidos pelo espectro, então eles teriam que ludibriar e tentar desviar dos ataques dele para chegar no hospedeiro. O Trials eu não joguei, não. E aqui as chances de sobrevivências não são muito altas, porém o Leon no Prime tem muito mais agilidade e tem muito mais leitura do ambiente. Então seria bem provável que ele encontrasse uma maneira de despistar o espectro para conseguir chegar no hospedeiro. Já o Leon do Resident Evil 2 teria que contar mais ou menos com a mesma sorte que o protagonista teve. Porém um detalhe importante é que o Wall Rider pode trocar de hospedeiro para não morrer, assim como ele fez no jogo. Então se ele fizesse isso, os Leon teriam que ir atrás do novo hospedeiro, diminuindo ainda mais a chance deles sobreviverem. E sem contar que eles teriam a chance de ser possuídos também. Outlast 2, esse eu não conheço. Eu joguei só um pouquinho do comecinho do 2. Aqui no Outlast 2 temos vários fanáticos religiosos que acreditam que o anticristo vai nascer na vila deles. Porra! E eles estão sendo influenciados pelas ondas de rádio que estão sendo produzidas no manicômio. O mesmo manicômio de Outlast 1. Ah, tá conectado. Mas eu já vou adiantando a vida aqui de vocês que os chefões principais desse jogo não vão dar trabalho algum pra nenhum dos Leons. Um dos inimigos que só seria problema pro Leon de Resident Evil 2 são os fanáticos. Porque além deles serem muito violentos, eles armam emboscadas e andam só os sem cabas armados. normal, então. Então o Leon de Resident Evil 2 poderia ter um pouquinho de problema Bala em com tudinho. eles. Mas já pro Leon no Prime, isso aí seria só um Resident Evil 4 no modo easy. Mas ainda tem dois chefes que poderiam dar trabalho pros dois Leons. A primeira é a Marta, que é meio que uma mulher que faz o papel de executora pros fanáticos. Ela é uma mulher bem alta, Ave Maria. forte, mas nada descomunal, mas o maior problema é a picareta enorme que ela carrega. Com as armas, os dois Leons ganhariam sem nenhuma dificuldade, porque ela não consegue correr tão rápido com aquela picareta enorme e ela não tem nenhuma arma de longa distância. Mas agora em um combate corpo a corpo, o Leon do Resident Evil 2 encontraria um pouco de dificuldade, ainda mais por causa da picareta. Ele provavelmente tentaria tirar vantagem da picareta pesada dela e desarmar ela. Porém, Caralho, é bonita ela. Ele teria a chance de vencer, mas provavelmente ele sairia sangrando. Já o Leon no Prime com certeza nocautearia ela fácil, porque ela não é uma pessoa tão robusta e forte quanto o Chris Walker, por exemplo. Então não seria nem questão dele perder ou não, e sim de quanto tempo ele levaria pra nocautear ela. E agora o último inimigo que poderia dar algum trabalho são o Nick e a Laird. O Nick é um cara forte e grande que carrega um martelão enorme e a Laird fica nas costas dele atirando atirando flecha. flechas em quem aparece. Então aqui seria praticamente Porra, uma que questão bicho é de mira. esse? Os dois Leons iam tentar acertar a Laird primeiro pra tirar o arco e flecha e sim conseguir nocautear o Nick com mais facilidade. O Leon de Resident Evil 2 poderia ter um pouquinho de dificuldade, até porque a sua mira não é igual a que é hoje. Já o Leon no Prime com certeza acertaria ela de boa e depois nocautearia o Nick sem problemas. Agora em questão de combate corpo a corpo, o Leon do Resident Evil 2 poderia ter muitos problemas com os dois, ainda mais por causa do arco e flecha. Então aqui o combate corpo a corpo seria inviável pro Leon do Resident Evil 2. Ele teria que usar o cenário a seu favor e pegar os dois de surpresa. Já o Leon no Prime conseguiria sim no corpo a corpo com os dois, porque ele tem a habilidade de esquivas e de parry muito descomunal. Então seria questão de tempo de estratégia até ele chegar e nocautear os dois, mas provavelmente ele tomaria alguma flechada ou alguma porrada aí, eventualmente. Cara, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que esse é o segundo vídeo longo que eu faço no meu canal. Longo é Dave, 7 minutos. 7 minutos, Plex. Então se faltou algum personagem, algum detalhe, ou se eu falei Caralho. alguma coisa errada, deixa nos comentários aí pra eu estar melhorando na próxima vez que eu trazer um vídeo como esse. Caralho. Um vídeo de uma hora pro Splex é uma eternidade, viu? Já pôs. O pior é que o Outlast é muito bom, cara. Até hoje é um dos melhores jogos de terror que tem. Muito bom, mano. Vale muito a pena.